formular essas ideias, digamos assim, beleza? Então, primeiro, uma coisa também que eu já falei com relação àquilo que eu chamei de uma confusão epistemológica, se dá entre o que a gente chama de ordem da estrutura e ordem da invenção. Então, o que a gente chama de ordem da estrutura é a maneira como a matemática está organizada internamente, né? É a estrutura lógica da matemática. E outra coisa, então, se a gente olhar para a matemática do ponto de vista da ordem da estrutura, né, da lógica interna, a gente pode pensar que a matemática é a ciência da certeza e da exatidão, certo? Porém, se a gente pensar naquilo que a gente chama de ordem da invenção, que é a forma como as ideias matemáticas são produzidas, a forma como a gente constrói as ideias matemáticas, desse ponto de vista não faz sentido dizer que a matemática é o campo da certeza, nem da exatidão, porque as ideias não se produzem de forma exata. Então, a gente não aprende matemática de acordo com a ordem da estrutura que é ditada pela lógica, e sim de acordo com a ordem da invenção, né? Beleza? Então, essa é a grande confusão entre uma visão de que, como a estrutura matemática é determinada pela lógica, então a aprendizagem de matemática também seria determinada pela lógica. Essa visão é falsa, né? Então, a visão de que, porque é uma ciência exata, a aprendizagem e o ensino tem que ser também exatos, certo? E aí isso tem tudo a ver com a oposição que nós fazemos nesse trabalho entre matemática problematizada e matemática não problematizada, certo? Que é o que eu vou falar em seguida. E aí, também, esse roteiro, que é mais ou menos como acontece uma aula de matemática a partir de uma visão não problematizada, que é um pouco do que eu já falei. Muitas vezes uma aula de matemática começa com uma definição, isso acontece tanto no ensino básico como no ensino superior, e aí se seguem teoremas e aplicações, beleza? Então, muitas vezes na educação básica também acontece isso, né? A aula começa assim, a função é isso, e aí vamos fazer exercício sobre funções, né? Numa visão problematizada, a gente procura inverter essa ordem, tá? As situações que levam à necessidade de certo conceito têm que vir antes da apresentação do conceito, porque para além de apresentar o conceito, nós precisamos dizer a que pergunta aquele conceito responde. Ou seja, a que problema aquele conceito responde. Então, essa é a ideia de problema, né? Quais são os problemas que aquela ideia é proposta para responder, né? Beleza? Certo? Então, sem os problemas, as ideias não existiriam. A ideia não surge por nada. Vou inventar isso aqui porque é legal. A gente inventa as ideias porque tem algo que nos impulsiona a inventar aquelas ideias. Então, por que o conceito de função ou o conceito de limite, eles são da maneira que eles são hoje? Eles não nasceram do nada assim, nem eles existem na natureza assim. Eles são assim porque houve algum problema que impulsionou a sua formalização. Então, por isso que a gente chama essa discussão de matemática problematizada. É uma visão que procura explicitar os problemas para além de simplesmente apresentar as definições. Está fazendo sentido até agora? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, fala. Essa visão de matemática você traria ela para o superior também? Sim, com certeza. Eu só não falei do ensino superior porque eu acho que isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui, o ensino superior é muito óbvio que acontece assim, entendeu? Não é verdade? No ensino
ensino superior é muito assim, uma aula de matemática do ensino superior é assim, definição. Né? Aquilo que eu falei, do espaço vetorial. Né? Eu lembro muito da minha sensação de falar o que é isso. Né? Então o professor é derivada, definição, derivada é isso. Mas qual é o problema? Por que aquele conceito existe? É porque tem coisas que são mais ajustadas, né? São o quê? Áreas de estudo são um pouco mais ajustadas. É. Euclidianas, por exemplo, elas não nasceram. Exatamente. Inclusive tem um exemplo de euclidiano. Eventualmente, Então, tem um exemplo de geometria euclidiana, não euclidiana nesse slide, eu acho. Mas olha só, rapidinho. Isso aí, nenhuma ideia matemática nasce do nada, certo? Todas as ideias matemáticas são impulsionadas por alguma coisa. E a visão não problematizada é isso, a gente apresenta as ideias matemáticas, isso aqui como se isso sempre tivesse existido. Tem muitos exemplos que a gente pode dar sobre isso, Lucas. Como você falou, um problema, sobre esse ponto, a informação, se diz problema da real, assim, não necessariamente. Pode ser problema da vida real, mas não necessariamente. Podem ser problemas da própria matemática, ou podem ser problemas de física, por exemplo, entendeu? São problemas no sentido de perguntas mesmo. Beleza? Quer ver um exemplo disso? Que eu acho que ilustra bem o problema dentro da própria matemática, que é o conceito de número complexo. Alguém sabe como surgiu historicamente o conceito de número complexo? Não lembro se eu já falei essa história aqui em sala. Falei não? Tá. Então, olha só. Vocês vão ver em alguns livros, pelo menos os livros antigos eram assim, tá? Os livros didáticos. Agora acho que está melhorando um pouco. Mas muitos livros diziam o seguinte: que o número I foi inventado para resolver a equação x2 mais 1 igual a zero. Alguém já viu isso escrito em algum lugar? Já? Então, isso é completamente falso, tá? A história não foi nada disso. Então, isso é um exemplo do que seria uma visão não problematizada. Porque se fosse só para, eu vou inventar esse número porque essa equação aqui, coitada, ela não tem solução, então eu quero inventar só para ela ter solução, né? Então, a história nunca é assim. A história da matemática, para não dizer nunca, quase nunca é assim. De alguém inventar uma coisa só porque achou por bem, né? As invenções sempre são impulsionadas. Então, qual é a história? Como foi a história da criação dos números complexos? Mais ou menos a história foi o seguinte: todo mundo conhece a chamada fórmula de Bhaskara, entre aspas, que não é de Bhaskara, mas enfim, isso é outra questão. Então, o que acontece com a fórmula, né, essa chamada fórmula de Bhaskara, para resolver equações do segundo grau, equações polinomiais do segundo grau? Quando aparece, essa fórmula já era de alguma maneira conhecida, não como fórmula, como procedimento, enfim. Mas na fórmula de resolução da equação do segundo grau, quando aparece um número complexo, ele vai até o final, concorda? Beleza? Tipo assim, quando tem delta negativo, você tira a raiz daquele número e uma vez que ele aparece lá, a resposta, ele vai aparecer na resposta. Todo mundo entendeu o que eu falei? Agora, alguém já viu as fórmulas de resolução de equação de terceiro e de quarto grau? Já viram isso? Elas são muito mais complicadas, falo hoje. Então tem de terceiro e de quarto. A partir de quinto grau não tem mais, tá? Uma fórmula genérica para resolver qualquer equação polinomial. Mas de terceiro e de quarto tem. As fórmulas para resolver a equação de terceiro e quarto grau são muito mais complicadas, são gigantescas e tal, que a fórmula do segundo grau, que é a chamada fórmula de Bhaskara. E nessas fórmulas para resolver a equação do terceiro, segundo e quarto grau,
pode acontecer de aparecer algum número complexo lá no meio e ele ser cancelado ao longo da resolução e aquilo levar a uma solução real. Beleza? Deu para entender isso? Então, os números complexos, eles aparecem primeiro simplesmente como algo que era necessário operar para chegar a uma raiz real. Então, eles nascem como símbolos operatórios, não como números, como a gente entende hoje. Eles não eram considerados números, eram considerados símbolos que você tinha que operar com eles para chegar a uma solução real positiva. Quando, nessa época, que é mais ou menos século XVI, quando uma equação tinha uma solução complexa, não real, né, ou negativa, nem os números negativos eram considerados números. As pessoas diziam que a equação não tinha solução, só era admitida como solução um número real positivo. Beleza? Está de boa até agora? Certo? Porém, os números complexos, eles eram necessários para fazer a conta e para chegar a uma solução real positiva. Beleza? Né? Então, eles vão nascendo assim. Como é que você... Então, era algo que era necessário fazer a conta, era necessário operar com aquilo para chegar a uma solução real. Beleza? Tá? Então, se era necessário operar, era necessário formalizar aquilo de alguma maneira. E depois disso, começaram a surgir problemas na física que fazia sentido responder aquele problema por meio do número complexo. Certo? E aí, os números complexos começam a ser admitidos como números. Né? E, na verdade, eles começam a ser admitidos como números junto com os números negativos. E para admitir os números negativos como números, foi necessário reconstruir a ideia de número. Porque qual é a grande questão de considerar os números negativos como números? É que até então o zero era considerado ausência de quantidade. Então, se o zero é ausência de quantidade, como pode haver algo menor do que a ausência? Beleza? Então, isso era uma dificuldade de aceitar os números negativos como números. Hoje, quando a gente considera os números negativos como números, o zero, ele não é mais... Pensa na reta real, certo? Na reta real, o zero não é mais considerado uma ausência, ele é um ponto de partida. Então, o zero passa a ser considerado um referencial, a partir do qual você pode, na reta, andar para a direita ou para a esquerda e no plano andar para qualquer direção. Então, para considerar os números negativos e os números complexos como números, foi necessária uma mudança de referencial, uma ressignificação. Então, o zero não é mais só ausência de quantidade. O zero passa a ser considerado origem, da maneira que a gente considera hoje origem do plano cartesiano ou origem da reta real, beleza? Certo? Fez sentido isso? Agora, para que tudo isso acontecesse, as pessoas não fizeram, vamos fazer isso para ficar bonitinho. Para que tudo isso acontecesse, foram necessários problemas que tornaram isso inevitável, tornaram essa construção inevitável. Beleza? Ajudou a pensar essa ideia ou não? Certo? A mesma coisa acontece com os próprios números reais. Por que é necessário que existam números reais? Por que a gente não pode parar os números racionais, por exemplo? Sim, pode falar. No caso da diagonal do quadrado, o quadrado do lado 1, ele não chega a ser partículas naturais, nem irracionais, mostrando a falha na reta numérica, tendo que ser completada pelos números reais. Mostrando geometricamente lá, traz para a Isso. Ouviram o que ele falou? Assim,
pensando na diagonal do quadrado, se a gente pensar na diagonal do quadrado de lado 1, por exemplo, a diagonal é a raiz de 2, concorda? A gente pode demonstrar que raiz de 2 não pode ser expressa como uma fração de números naturais, beleza? Entretanto, ela é uma medida. Existe um segmento cuja medida é a raiz de 2, tá? Então, por isso é necessário inventar um novo tipo de número que completa, é real isso, inventar um novo tipo de número para representar aquela medida daquele segmento, beleza? Certo? Victor, Fala. eu queria só colocar um exemplo assim, para eles refletirem sobre isso. Como matemática é uma invenção humana, né? O que significa raiz de 2? Vocês já pararam para pensar? Além do valor 1,4, o que significa? Se um aluno de sexto ano perguntasse para vocês, o que vocês responderiam? O que é raiz de 2? Um número que ao quadrado dá 2. Geometricamente, o que é isso? O lado de um quadrado de área 2. Ou seja, inventaram um número para resolver um problema geométrico. Percebem como é pura invenção? É isso. Então, o que é? O que é um número real? É um número que serve para representar medidas geométricas. Sim. Então, foi necessário inventar um novo tipo de número para representar certas medidas geométricas que não podiam ser representadas pelos números racionais. Tá beleza? Então, esse é um exemplo de um problema interno da própria matemática. Fez sentido isso? Lucas, que você tinha perguntado. Então, o problema é isso, uma pergunta que leva até uma invenção matemática, né? É isso que a gente chama de problemas quando a gente fala de matemática problematizada. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido isso? Tá, meio bom. Beleza. Então, vou aproveitar a fala da Eliane para adiantar uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, assim. O que é a raiz de 2? Né? Assim, é um número que é inventado para representar uma medida, no caso, por exemplo, da diagonal do quadrado. Agora, pensa assim, em sala de aula. Um aluno lá no 9º ano, por exemplo, que é quando a gente mais ou menos começa a trabalhar com números irracionais. Um aluno que faz a seguinte pergunta: professor, como é que você tem certeza que raiz de 2 existe? Como vocês respondem essa pergunta? Ou, nem como vocês respondem, mas como vocês interpretam essa pergunta? O que eu quero dizer com isso, Guilherme? Eu tenho certeza que aquilo existe. Você visualizar. Você está a visão de que aquilo existe. Por isso que está te perguntando. Ele não consegue visualizar. Ou ele não consegue visualizar geometricamente, mais do que isso, ele não consegue fazer a conta aritmeticamente. Porque olha só, se você perguntar assim, como é que você sabe que raiz de 9 existe? Porque você pega o número 3, multiplica e o resultado é 9. Agora, como você sabe que, tipo assim, se você pegar 1,41, você multiplicar por ele vai dar um negócio muito perto de 2. Mas a representação decimal de raiz de 2 é infinita. Então, como você sabe que tem um número que tem uma representação decimal infinita que multiplicado por ele vai dar exatamente 2 e não 1,99, por exemplo? Beleza? Certo? O que eu quero dizer com isso? Que essa pergunta desse aluno é uma pergunta legítima. O aluno que pergunta isso, ele tem toda a razão de perguntar isso. E muitas vezes a gente interpreta, por isso que eu perguntei, como é que você interpreta essa pergunta? Muitas vezes a gente interpreta perguntas desse tipo, isso é uma coisa que vai aparecer no slide daqui a pouco. Muitas vezes a gente interpreta perguntas desse tipo como um sinal de que aquele aluno é mais fraco.
Tipo assim, o aluno, vamos dizer, o aluno que duvida da existência de raiz de 2. Pô, professor, mas raiz de 2 existe mesmo? A gente interpreta essa pergunta como um sinal de que aquele aluno é menos inteligente que os outros. E essa pergunta pode ser um sinal de que aquele aluno está pensando mais do que os outros. Beleza? Tanto que raiz de 2, a aceitação de raiz de 2 como número envolveu todo o processo, toda uma discussão entre matemática, como é que eu estou sentindo a raiz de 2. Como é que eu estou sentindo um número negativo? Né? Então, o aluno que questiona isso em sala de aula, ele pode estar pensando mais do que o aluno que aceita isso. E quase sempre a gente valoriza mais o aluno que aceita do que o aluno que questiona. Beleza? Então, isso que eu estou falando a partir dessa visão de matemática problematizada também é para a gente repensar como a gente lida com o erro em matemática. O erro é quase sempre visto como um sinal de deficiência. E ele pode ser um sinal, o aluno que erra, ele pode estar pensando mais do que o aluno que acerta. Fez sentido isso? Né? Já vou voltar para isso. Então, nessa visão aí que a gente estou chamando de essa contraposição entre aquilo que a gente chama de matemática problematizada e aquilo que a gente chama de matemática não problematizada, como já deve ter dado para perceber, esse nome problematizada não é à toa, porque isso tem tudo a ver com como a gente entende um problema, tá certo? Então, numa visão não problematizada, é aquela visão da matemática como algo que existe a priori. Então, essa visão, ela vem muito de uma tradição platônica, né? Que é uma ideia que, assim, existe o mundo das ideias. E é como se fosse assim, todos os teoremas matemáticos já existem. Eles têm uma existência eterna. Beleza? E o que a gente vai evoluindo como a civilização humana e a gente vai tendo mais acesso a esses teoremas. Tá? Então, nessa visão não problematizada, as respostas existem a priori. As respostas são os teoremas, beleza? Certo? Então, as respostas existem a priori e a gente vai evoluindo e vai tendo acesso a essas respostas. Mas as respostas não são produzidas, elas são pré-existentes. E nessa visão não problematizada, o que é um problema? O problema, ele é uma deficiência provisória que só serve para levar a uma resposta. Então, quando a resposta é atingida, o problema perde o valor. O problema só tem valor quando ele leva a uma resposta. Beleza? Certo? Em oposição a isso, na visão... esse é o exemplo aí da geometria não euclidiana, mas eu nem vou falar sobre isso. Falar de outro exemplo mais palpável. Quem aqui já estudou geometria não euclidiana? Ninguém, né? Então esse exemplo não é bom para cá. Olha só. Em oposição a isso que eu acabei de falar, isso aí falando de matemática não problematizada, basicamente isso aí eu já falei, tá? Que nessa visão não problematizada, é como se fosse assim, as respostas existem a priori. Rapidinho. Os problemas é algo que falta para a gente atingir a resposta. Beleza? Então o problema é uma deficiência. E isso tem a ver com isso que eu estava falando do erro. Então o erro é sempre visto como um sinal de que aquele aluno é mais fraco. Beleza? Certo? Então vou falar agora de matemática problematizada que inverte isso. Carlos. Sim, dá. Então a gente entende que essa visão não problematizada vem das ideias de Platão. Entendeu? Exatamente, Platão fala isso, né? Que tem o mundo das ideias de simulacro, né? O simulacro, o mundo das ideias é perfeito e o simulacro é imperfeito em relação ao mundo das ideias.
Então, tipo assim, em algum lugar lá existe um quadrado perfeito. Qualquer quadrado que a gente desenha é um simulacro do quadrado perfeito. Beleza? Na ideia de Platão, o mundo das ideias existe mesmo, tá? É quase como se fosse um mundo físico, em algum sentido. E lá, nesse mundo das ideias, moram todas as coisas perfeitas. E aí, essa ideia de matemática não problemática, a gente entende que vem, não que as pessoas conscientemente associem isso com as ideias platônicas, mas isso vem de um desenrolamento das ideias platônicas, entendeu? Porque a matemática nasceu muito vinculada às ideias platônicas. E a matemática com a qual a gente lida hoje vem muito da matemática grega. Beleza? Fez sentido? Então é exatamente isso. Tranquilo? Tá? Agora, em oposição a isso, a gente propõe a ideia de matemática problematizada. Então, nessa ideia de matemática problematizada, o único a priori, quer dizer, aquilo que é a priori, são os problemas e não as respostas. Então, as respostas não existem a priori, certo? E os problemas, ele tem um valor em si, independente deles conduzirem ou não a uma resposta. Beleza? Quero dar outro exemplo disso. Que é assim, que esse exemplo eu acho que para mim é bem ilustrativo. Se eu perguntar para vocês assim, a seguinte pergunta, que essa pergunta que eu vou falar é um problema, tá? Se eu perguntar para vocês assim, todos os infinitos são equivalentes ou existem infinitos maiores do que outros? Como você responde essa pergunta? Existem infinitos maiores do que outros. Quem mais quer dar outra resposta? Todo mundo concorda com a Rafaela? Existem infinitos maiores do que outros, beleza? Bom, a Rafaela respondeu isso porque existe uma teoria que a gente já deve ter conversado sobre isso, né? Existe uma teoria na matemática contemporânea que é chamada de números transfinitos, cardinalidade, etc., que responde a essa pergunta, beleza? Então, segundo essa teoria, existem infinitos maiores do que outros. Ok para todo mundo? Certo? Agora, suponhamos que você esteja numa turma do primeiro ano do ensino médio. Você faz essa pergunta. O que vocês acham que os alunos vão responder? Tudo é infinito. Tudo é infinito, mas então, eu vou falar porque eu já tive essa experiência, tá? De dar oficina em turma do ensino médio pelo segundo, algumas vezes. E o que acontece é que alguns falam outras coisas e outros falam outras, né? Muito porque tem até aquele filme, como é que é o nome que fala? Filme das Estrelas. Eu acho chatão isso, mas... Essa também. Eu não gosto de filme. O livro é pior ainda. O livro é pior ainda. Não, mas isso não é comentado, assim, eu não gosto de filme muito meloso, assim, mas enfim. Mas não é assim. Então ele tem esse filme que fala isso, então alguns alunos falam, não, tem infinito maior do que outros, outros falam não, etc. Naquele momento ali, é mais importante, e a minha experiência é assim, sempre que você faz essa pergunta numa turma de ensino médio, essa pergunta provoca envolvimento. Aí o pessoal fica discutindo, provoca reação. Os alunos não ficam inertes em relação a essa pergunta, beleza? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa pergunta, independente se aqueles alunos ali na turma do ensino médio vão chegar à resposta correta, ela tem um valor em si pela reflexão que ela provoca. Deu para entender isso? Certo? Então, mesmo assim, não é que o mais importante não é que eu vou explicar ali na turma do ensino médio que existe um argumento chamado diagonal de campo que mostra que tem um conjunto maior do que o outro. O mais importante é a reflexão que essa pergunta vai provocar. Então é isso que eu quero dizer, a pergunta tem um valor próprio. Não, repara só, não é que a resposta não tem um valor, mas é que o valor da pergunta não
está na resposta, está na própria pergunta. Deu para entender que eu quero dizer isso? Tipo assim, você explicar para a turma que existem infinitos maiores do que outro, beleza, isso é legal também. Mas a discussão que a pergunta responde, que a pergunta provoca, tem um valor que está em si. Ou seja, isso vale a pena, mesmo que os alunos não cheguem à resposta. Fez sentido isso? Vitor, fala. E essa discussão, né, da gente pensar a matemática problematizada, ela coloca em xeque uma ideia que é considerada verdade, de que para o aluno entender, se envolver e gostar da matemática, tudo tem que ser contextualizado, tudo tem que ser ligado ao cotidiano do aluno. Não é necessariamente no cotidiano. Você pode problematizar dentro do contexto da própria matemática. Então, quando a gente fala em contextualizar, a gente tem que tomar cuidado. O contexto não é só o cotidiano do aluno, a própria matemática pode ser esse contexto. Exato. É importante a gente ter isso em mente para não ficar preso a essa coisa de eu só posso ensinar as coisas do mundo que ele vive. Ué, mas então ele não pode avançar além daquele mundo, né? Exatamente. Então isso é muito importante, tá? Porque nem todas as ideias matemáticas podem ser contextualizadas, entre aspas, na realidade do aluno. Eu não gosto dessa palavra realidade, tá? Mas tudo pode ser problematizado, porque a matemática nasce de forma problemática. Então, problematizar não é necessariamente contextualizar na vida no mercado comprar banana, tá? É contextualizar muitas vezes dentro da própria matemática, uma matemática que faz sentido, digamos assim. Beleza? E essa ideia de contextualizar tem que ter muito cuidado com ela, tá? Primeiro, porque ela pode ser preconceituosa. Muitas vezes a gente chega com uma ideia de que eu vou contextualizar na vida do aluno. Como você sabe como é a vida do aluno? Né? Então você chega com uma ideia que não corresponde à expectativa que o aluno tem. Beleza? E depois, como a Eliane falou, a escola existe não para colocar o aluno dentro da sua realidade, mas para provocar o aluno a olhar de forma crítica a sua própria realidade. Então a gente não quer se colocar aquele aluno na sua realidade, a gente quer que ele quebre a sua realidade, exatamente, senão não sabe ter escola, tá? Enfim, então isso também tem muito a ver com isso. Aí, então essa é a ideia de matemática problematizada, né? Basicamente a ideia que os problemas, não é que a gente pode, não é que a gente não tem que dar a demonstração do teorema, não é isso, tá? Mas a ideia de que a resposta ou o teorema, ele não elimina o valor da pergunta. A pergunta continua sendo potente, mesmo depois de ela ser respondida. Então, pegando de novo esse exemplo, existem infinitos maiores do que outros, ou todos os infinitos são equivalentes? Eu sei a resposta dessa pergunta, tá? Como a Rafaela falou. Beleza? Eu conheço essa teoria, eu sei a resposta dessa pergunta. Mas o fato de eu conhecer a resposta não torna para mim a pergunta menos impactante. Fez sentido isso? Eu sei a teoria, mas eu continuo achando essa pergunta foda, independente da resposta. Então essa pergunta ser foda está na própria pergunta, não está na resposta. Yuri. Um exemplo aí de perguntas que não tem resposta, só que a pergunta não está sendo interessante. A pergunta que provavelmente vocês não têm matemática feita para a gente passar, que lá na Rússia tinha umas ilhas assim que eram ligadas por pontes. E olha, chegou. Kronenberg, né? Kronenberg. E aí tinha uma pergunta popular que era tipo, tem como passar por todas as ilhas, passando uma única vez por cada ponte. E o herói chegou, sentou e basicamente falou, tem muita informação no mapa. Pegar o mapa aqui, em vez de pensar no mapa com todos os detalhes que tem, basicamente pensa no mapa na ilha num ponto e nas pontes com basicamente a leste desses pontos. E ele não sei qual a visão da forma da quinta. Não se define, não dá isso. Ele literalmente chega com definição que é um grau. Grau, isso aí.
sujeito que olha, ele fez os 3 ou 4 poemas sobre caminhos, trilhas valerianas, e qualquer pessoa consegue chegar nisso, pensando um pouco, a pessoa consegue abordar, chegar ali. E isso não é lindo. Então, justamente, esse exemplo também é bacana para falar aquilo que eu já falei. Então, como é que a gente problematiza as definições? As definições, dessa maneira não problematizada, parece que as definições sempre existiram, né, assim. Então, como é que alguém chegou, da onde veio aquela definição, né? Esse exemplo também é bacana exatamente para isso, né, assim. E em vez disso, você chega lá, grafo, é isso aqui, né, assim. Mas da onde veio isso? Certo? Beleza? Fala, Guilherme. Enfim, e aí, chegamos ao final, isso nos ajuda a pensar, quando a gente traz isso para o ensino, isso nos ajuda a pensar no lugar do erro, tá? Como eu falei. Como eu falei agora há pouco, pensando na matemática de uma perspectiva problematizada, eu acho que nos ajuda a pensar aquilo que eu falei, que o erro, muitas vezes, na nossa visão convencional do ensino de matemática, o erro quase sempre é interpretado em sala de aula como um sinal de que aquele aluno é mais fraco. Por quê? Porque nessa visão não problematizada que domina, né, a matemática, o ensino de matemática, o problema é visto como uma deficiência, né, e a gente vê o problema como uma potência, né, como uma coisa que produz pensamento, reflexão. Então, nesse sentido, numa visão não problematizada, o erro é sempre visto como aquele aluno mais fraco. E muitas vezes o erro é porque aquele aluno está questionando coisas que o outro não está. Tem muitas situações que a gente pode pensar que acontece isso. Fez sentido isso? Então é reposicionar o erro também na sala de aula. E aí, eu quero dizer, o erro, tanto por parte do aluno como por parte do professor, tá? Porque muitas vezes, como professor, a gente se coloca num lugar que você não pode errar, certo? E o professor que não erra, isso é muito ruim, tá? Primeiro que é artificial, e depois de que essa visão de um professor que não erra, então a gente como professor, a gente é formado dentro de uma cultura que você tem que esconder o erro a todo custo, concorda? Não é verdade? Você nunca pode expor para o aluno que você errou. Eu não estou nem aí para isso. Eu erro, enfim. Você nunca pode expor. Então tem professores que camuflam isso das maneiras mais bizarras, né? Assim, que não admite que não sabe alguma coisa. Todos devem ter alguma experiência assim. Beleza? Então, o professor que não erra, isso é muito ruim na sala de aula. Por quê? Porque o professor que não erra é o professor que sabe tudo. Então, essa imagem é falsa, é artificial, porque é uma imagem que ela parte do pressuposto que é possível saber tudo sobre algo, né? Então, essa ideia de que é possível saber tudo sobre algo, de novo, é uma ideia não problematizada, que é uma ideia assim: as coisas existem a priori, elas estão aqui no mundo platônico, e quando eu atinjo esse mundo, eu já sei tudo sobre aquilo, acabou, certo? E na verdade, rapidinho, nessa perspectiva problematizada, a aprendizagem nunca acaba. Nunca você sabe tudo sobre algo, porque quando você tenta, veja bem essa metáfora assim, que eu vou falar, quando você tenta agarrar o conhecimento, ele escapa, então já produz outra pergunta. Então quando a gente entende algo assim, certo? Aquele entendimento não esgota o conhecimento, ele produz um novo conhecimento. Então, nessa visão problematizada, o problema não é uma falta de conhecimento, não é uma deficiência. O problema é o próprio conhecimento. Então, conhecer é perguntar, conhecer não é responder. Nesse sentido, a aprendizagem é algo que sempre está no inacabamento, beleza? Só para dar um exemplo disso,
eu dou essa disciplina de análise, isso é super sincero, tá, que eu vou falar. Eu dou essa disciplina de análise há muitos anos. E eu sempre estou aprendendo alguma coisa, né? E estou aprendendo alguma coisa com coisas que os alunos falam. Né? Isso é muito verdadeiro, tá? Lucas. Sobre isso que você falou de camuflar, você vai mais camuflar, isso é nocivo ao aluno. É nocivo ao aluno. O professor tem que se expor como uma pessoa que está aprendendo ainda, porque isso ajuda a aprendizagem do aluno. Fala. Sim, teve uma situação no estágio, e o aluno perguntou ao professor se os números primos eram infinitos. E aí o professor falou sim, e ele falou por quê? A professora falou que era um axioma. É axiomático. Exatamente, isso. Então é o tipo cala-boca, né? Tipo assim. Acaba, tipo assim, a curiosidade do aluno poderia levar a uma coisa muito grandiosa do teoria. Era melhor falar, não sei, falar isso, né? Para a aprendizagem do aluno, isso interdita a aprendizagem do aluno, perceberam? Né? Então tem muitas demonstrações legais que os números primos são infinitos, né? A mais clássica é que ela suponha que os números sejam finitos, aí existiria o último número primo, você considera o produto de todos eles mais um, aí esse número teria que ser composto. Então você chegaria à conclusão que ele teria um divisor primo, esse divisor primo teria que ser um divisor de 1. Essa é uma demonstração, mas existem muitas outras, né? E existem muitas estratégias como essa que os professores falam para calar a boca do aluno, para inibir o pensamento do aluno, né? Assim, então o aluno faz uma pergunta e fala, isso não é relevante, né? Assim, então acho que é importante pensar nisso, porque como eu falei agora há pouco, a gente tem uma visão que dar aula é falar coisas, certo? É chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas. Mas dar aula é afetar e ser afetado. Então dar aula é tanto ouvir como falar, certo? A gente acha que dar aula é falar, mas dar aula é muito ouvir. E como você ouve o que a turma está dizendo, e como se você se afeta por aquilo que a turma está dizendo, como você incorpora isso na sua aula, né? Por isso que a gente diz em teoria de currículo que tudo é currículo. Então, o que o aluno fala em sala de aula é currículo, porque ele determina, ou deveria determinar a forma como a aula acontece. Beleza? Fez sentido isso? Né? Então, acho que é muito importante isso, como professor, se colocar assim, explicitamente para o aluno como alguém que está aprendendo. Não é possível ensinar sem aprender, isso é uma coisa muito verdadeira também, tá? Não é um jargão assim. Para você ensinar o outro, você tem que se transformar na sala de aula, né? O professor, ele tem que se transformar, ele não pode ficar fixo e achar que o outro vai transmitir aquilo para o outro, né? Nossa, você está falando, não sei se você programou aí, falar daquele exemplo da menina que falou, que criou uma regra. Sim, é verdade. Isso aí. Acho que é legal. Esse exemplo é muito legal, assim. Vocês devem ver, eu falei isso aqui já, né? Assim. Acho que você falou no Laprame, aqui não. Tá. Aqui falou? Da menina que criou uma regra para resolver raiz. Então tá. Então, essa menina... Tem a ver com essa ideia do professor ouvir, né? Ele poderia simplesmente não ter ouvido. Exatamente. Então ela fala isso numa entrevista. Que bom que alguém me ouviu, né? Então, quantas vezes isso acontece que as pessoas não são ouvidas? Beleza? Certo? Então, tipo assim, ouvir o aluno no sentido de que aquilo que o aluno, veja bem, isso é uma referência legal. Como professor, você ouvir o aluno no sentido de legitimar o que o aluno fala, no sentido de honestamente você pensar aquilo que o aluno está falando pode ser uma coisa que eu não sei. Você se colocar nessa posição. Eu levo isso muito a sério, né? Eu procuro ouvir o que os alunos falam com maior consideração nesse sentido, que de fato aquele aluno pode
E aí eu vou incorporar isso na aula, vou trazer isso para a aula. Beleza? Né? Então, isso tem muito a ver com essa visão, não está fazendo sentido isso. Beleza? Bem, e aí só para acabar, alguns exemplos dessa questão de legitimar a fala do aluno, né? Assim, por que os números racionais são números? Por que os números negativos são números? Ou por que os números reais são números? Né? Então, todas essas perguntas, esses objetos aqui, eles não foram aceitos como números, ou eles não são números nessa suposta universalidade da matemática. Por exemplo, os gregos lidavam com razões e proporções, só que razões e proporções dos gregos não eram números, como a gente considera uma fração um número hoje. Né? Os números negativos também, eles demoraram muito para serem aceitos como números. Beleza? Certo? Então a pergunta, se a gente olhar essa pergunta, os números negativos são números, por que os números negativos são números? Se a gente olhar essa pergunta do ponto de vista da ordem da estrutura, essa pergunta parece óbvia, tá? Porque existe Z, o conjunto dos números inteiros, etc. Mas se a gente olhar essa pergunta do ponto de vista da ordem da invenção, essa pergunta não tem nada de óbvio. Tanto que os números negativos passaram por todo um processo de ressignificação para serem considerados números. Né? Então, é ouvir o aluno do ponto de vista da ordem da invenção. Beleza? Do ponto de vista das ordens da invenção, o aluno que pergunta por que isso é um número, ou por que esse número existe, ele tem toda a razão de perguntar isso. Essa pergunta não é um sinal de que aquele aluno é mais fraco do que o outro que simplesmente aceita. Beleza, pessoal? Aí tem outros exemplos, isso aí eu já falei, modos infinitos, hotel de Hilbert. Essas questões aí. Então acho que é isso, basicamente. Quem quer curtir nossa discussão? Então, quem quer falar alguma coisa mais sobre isso, for alguma pergunta, algum questionamento? Então, essa ideia de matemática problematizada foi uma coisa que a gente foi construindo no meu grupo, né? Assim, tem muita contribuição da Tatiana Roque, que, na verdade, ela trouxe essas ideias, que a Tatiana, que é professora daqui também, no momento está afastada, porque está na Secretaria de Ciência e Tecnologia do município, mas ela trabalha muito com filosofia da matemática, então ela trouxe essas ideias da filosofia e a gente direciona essa visão para a educação, né? Assim, e eu acho que a gente, da maneira que a gente tem pensado nisso, isso tem nos ajudado a pensar o ensino de matemática de uma forma muito diferente da forma que ele é pensado convencionalmente, né? Que são essas ideias que eu falei aqui. Beleza? Mais alguma questão? Tá de boa? Então, valeu. Então é isso. Até a próxima. Para quem vai lá sábado, até sábado. E para quem não vai, até a próxima. Não sei se eu vou dar aí nesse mês que vem. Mas a gente vai ficar no canal. Eu acho que nem tem.